Glória a Deus. É um prazer, é sempre um prazer podermos estar juntos na casa, ou estarmos juntos, né? Na casa do Senhor para louvar o seu santo e eterno nome. Eu quero começar aqui dizendo, existem pessoas que dizem, presta bem atenção a isso, hoje eu vou ser bem professor, tá certo? Tem pessoas que dizem, o reino de Deus é uma coisa e o reino dos céus é outra coisa. O que é que vocês acham? Tem certeza? Mateus é quem mais fala sobre o reino dos céus. Você sabe que Mateus, ele era judeu e ele escreveu o evangelho ao povo judeu. Então, o judeu, ele não menciona o nome de Deus. O povo judeu, por mais que ele diga, é o eterno. E Mateus, para não usar essa terminologia, o reino de Deus, ele usou o reino dos céus. Mas o reino dos céus, está prestando atenção? E depois não sai dizendo que o pastor Enoque ensinou errado esse negócio, tá? O reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. Repita aí comigo. O reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa. Amém? Não existe diferença. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você ver os problemas acontecendo no mundo, as dificuldades acontecendo no mundo, você começa a pensar assim, eu creio que os deístas têm razão. Não se incomode não que eu vou explicar, tá certo? Eu creio que os deístas têm razão. Deus, com certeza, fez o mundo e abandonou. Porque os homens estão fazendo tudo o que quer. Não existe temor de Deus no coração dos homens. Os homens estão fazendo as piores perversidades e parece que Deus já morreu, como diz alguns filósofos. Deístas são aquelas pessoas que creem que Deus criou realmente todas as coisas, mas que em um certo momento Deus abandonou o mundo, abandonou a humanidade à sua própria sorte. Mas nós não somos deístas, nós somos teístas. Porque nós cremos em um Deus que criou todas as coisas, mas permanece dirigindo, sentado no trono, controlando todas as coisas, e tudo vai de acordo à sua vontade. Deus não perdeu o controle de nada. Pastor, então o Senhor quer me dizer que toda essa iniquidade que está acontecendo, Deus ainda está no controle? Sim, Ele ainda está no controle. E vou dar um aviso para você, para que você comece a se precaver. E não é para te assustar, nós ainda não chegamos no pior. Até que tudo possa se recompor e se refazer, ainda vamos ter que passar por um período de governo, cujo símbolo é 666. Você sabe o que é que isso significa? 6 é o número da iniquidade. Eu não queria começar te assustando, tá certo? Mas é para você preparar o seu coração. Você sabia que eu vejo que as pessoas no mundo, isso não é para ferir nem magoar vocês, mas é para alertar, para dar uma sacudida assim, tá? Eu vejo que as pessoas no mundo, eles estão mais preocupados do que a igreja. Sabe por quê? A igreja tem uma esperança, fica tranquilo. O povo do mundo não, o povo do mundo está desesperado, estão desesperadas as pessoas no mundo, porque eles não têm esperança, e eles estão vendo as coisas e eles estão alarmados. Mas a igreja, porque já tem uma esperança, fica como se tivessem em uma incubação, né? Em um processo de incubação. Não, e às vezes até se assusta, mas não tomam uma posição. O que é que eu posso fazer como igreja? Como eu posso me levantar como igreja? Porque os dias vão sendo estão sendo mal. O número 6 significa iniquidade. É o número do homem, é o número da imperfeição.
O número 3, porque você vê que o 6 repete 3 vezes, não é isso? O 6 repetido 3 vezes. 3 significa completude. 3 significa completude. Então, a completude da iniquidade está para vir ao mundo. Assustou vocês? Deus não nos deu espírito de temor, mas de coragem. E a igreja precisa se levantar neste tempo, com ousadia e com coragem, não confiado na nossa teologia, na nossa força, na nossa competência, mas confiados na unção, na força, no poder que vem do alto, para resistirmos todas as tempestades e ainda permanecermos de pé. Amém? Glória a Deus. Então, vamos buscar entender que o Cordeiro está no trono. João viu, ele teve essa visão, quando ele olha o início do capítulo 5, né? No capítulo 4, depois do capítulo 5 de Apocalipse, ele tem a visão de glória, aquele que está sentado em um trono de glória e que permanece assentado no trono. No capítulo 4 de Apocalipse, versículo 8 diz assim: os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite nem de dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostravam-se diante daquele que estava assentado onde? No trono. Ele continua sentado no trono. Não se perturbe com o mundo. Não se perturbe ou se atemorize com as dificuldades e as tribulações que você está passando ou que virão. Porque o meu Senhor, o seu Senhor, permanece sentado no trono. Amém? Não se perturbe. Aquele que estava sentado no trono e adoravam. Tem gente que vai passando pela dificuldade, perdi até a coragem de continuar adorando ou louvando, porque a tribulação é tão grande que eu não sei, pastor, eu estou meio fraco assim, né? O que a gente mais ouve nas igrejas, né? Ah, pastor, fulano não veio porque ele está passando uma luta. Na hora que era para ele vir buscar ajuda, ele se esconde, né? Enfia a cabeça na terra, né? Para se esconder. O crente não deve agir assim. Temos que enfrentar com a cabeça erguida, porque o nosso Senhor não está sentado em qualquer lugar. Ele está assentado em seu trono de glória e continua regendo sobre a terra. Amém? Nós vamos entender melhor esse negócio para frente, também? Vamos lá. E adorava ao que vive pelos séculos. Prestaram atenção aqui isso? Adorar a quem? Ao que vive. Ele não está morto. Ele não está morto. Eu me lembro, uma vez, Deus revelou-me a morte de um dos nossos obreiros, e no sepultamento daquele obreiro, na região da Indonésia, só tinha muçulmano, e eles não criam, eles achavam que os crentes só criam em imagem na parede, não é? E em crucifixo, e Deus, no dia que aquele rapaz ia morrer, Deus me falou que ele iria morrer, e eu dei o testemunho no dia do funeral, um dia depois, né, que Deus tinha me falado que ele iria morrer. É uma coisa que ninguém fala assim abertamente, né? Mas no funeral ali eu disse como Deus falou comigo que ele iria levar ele naquele dia. E quando aquelas missionárias, né, obreiras que trabalhavam conosco, voltou para aquela aldeia que só tinha muçulmanos, elas começaram a dar testemunho de como Deus tinha falado que iria levar Robert. E foi interessante que os muçulmanos começaram a pedir que elas falassem sobre aquele caso. E quando elas contavam o caso, eles começaram a dizer, olha só, os muçulmanos começaram a dizer: ah, então o Deus de vocês não é um crucifixo na parede? Então o Deus de vocês é um Deus vivo e que fala?
Às vezes o diabo quer apagar isso da gente, né? Que o nosso Deus é vivo e fala, né? É por isso que eu disse que nós não somos deístas, nós somos teístas. Porque o nosso Deus é vivo e é pessoal. Você precisa experimentar Deus diariamente em sua vida, agindo em sua vida diariamente. Amém? Adorava o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso Deus, ou Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Então Deus permanece no trono, permanece no domínio. É impressionante quando nós lemos a Bíblia e a gente se pergunta: Jesus ensinava. Qual era a mensagem que Jesus ensinava? O que era que Jesus falava para as pessoas? O que era que Jesus ensinava? Quando você vai falar do Evangelho para alguém, o que é que você fala para essa pessoa? Ah, porque o meu pastor me ensinou que... Ah, porque na minha igreja... Ah, porque eu aprendi lá na minha igreja... O que é que você está ensinando? O que é que Jesus ensinava? O que é que Paulo ensinava? O que é que João Batista ensinava? Eles falavam sobre o reino de Deus. Mateus, no capítulo 3, versículo 1, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, dizendo, aqui vai a mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que precisa estar em nossos lábios. Mas pastor, eu não entendo muito bem esse negócio do reino. Como que eu vou falar sobre isso? A gente vai trocar em miúdos aqui, tá certo? Tenha paciência, amém? Depois vem Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a mensagem do crente, a mensagem central é a mensagem do reino. No capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo passou meses em Éfesos, ensinando sobre o reino de Deus. Mas é impressionante que os assuntos mais triviais do reino, nós não sabemos. Porque a gente está ouvindo tantas coisas na rádio, às vezes nos púlpitos das igrejas, e essa mensagem do reino está embaçada. Essa mensagem do reino está escondida. Mas a gente precisa compreender de forma clara esta mensagem. Quando Nicodemos veio ter com Jesus de noite, ele era uma pessoa muito rica, muito influente na sua sociedade, no seu tempo. Ele começou falando para Jesus: mestre, nós cremos que verdadeiramente você é uma pessoa enviada da parte de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém faria os milagres que o Senhor faz se Deus não fosse com ele. Existem algumas conversas na Bíblia que eu achava tão atrapalhada. Olha, Nicodemos está enchendo Jesus de elogio. O que é que a gente mais gosta, gente? Receber elogio. Mas Jesus sabia que o importante naquela conversa ali, naquele momento, não era receber elogios. Ele disse para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que é mais importante para você, Nicodemos? Pergunte assim para você mesmo: o que é mais importante para mim? Nascer de novo. Porque aquele que não nasce do Espírito não pode ver o reino. Aqui começa o segredo. Você sabia que tem pessoas dentro da igreja, crentes, muitas vezes filhos de crente, 20 anos dentro da igreja, mas ele nunca viu o reino. Pastor, que escândalo.
Mas Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, enquanto você não nascer do Espírito, enquanto você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Você sabia que tem pastores pregando nas igrejas que eles nunca viram o reino? Diga que eu estou mentindo. O reino dele é a religião que ele criou. O reino dele é a denominação que ele pertence. Mas ele nunca viu o reino. Se ele tivesse algum dia visto o reino de Deus, ele pregaria do seu púlpito, do púlpito da sua igreja, o reino de Deus. Mas o reino dele, infelizmente, é a denominação que ele pertence, é a religião que ele criou. E não se engane, as igrejas estão cheias de pessoas, muitas vezes nasceram no Evangelho, mas os mistérios do reino nunca foi dado a ele ver. Por falta de interesse? Por agir como os fariseus? Como aquelas crianças que vão para a escola para jogar bolinha no colega? A coisa mais importante que você precisa entender e ter nesta noite, na sua mente, na sua alma, escrita em seu coração, você precisa ver o reino de Deus. Pastor, que história é essa? Mas Jesus vai mais à frente ainda. É interessante isso. Versículo 3, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está assim na sua Bíblia? Está assim? Amém? Aí eu vou seguir aqui então, já que essa parte está clara e todos concordam que está assim. O versículo 4 diz: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porque quando a gente fala de coisas espirituais, para quem é natural e carnal, não compreende. E aquilo que você não compreende, não abre o seu apetite. Quem estuda sabe disso. Se o professor começa a colocar um assunto de matemática, de álgebra, sei lá o quê, e você não compreende aquele assunto, você não tem prazer. Mas a partir do momento que você começa a dominar aquele assunto, aquilo é prazeroso. É assim ou não é? É assim. É por isso que o reino de Deus, para muitas pessoas, não tem prazer, porque nunca abriu os olhos para compreender. Conta-se uma história de dois pastores, olha, dois pastores foram jogar golfe juntos. E um todo empolgado com o reino de Deus, chegou lá no campo de golfe, ele começou a falar: rapaz, Jesus operou um milagre esta semana. Aí o outro virou para ele e disse assim: eu vim aqui para descansar, para espairecer, para com isso. Pastor, não tem empolgação, não vê prazer no reino, nunca enxergou o reino, nunca entendeu o reino. Mas quem entende o reino, quem vê o reino, tem outra atitude. Eu me lembro uma vez, no livro de Atos dos Apóstolos, Ágabo, pegou o cinto, amarrou Paulo, pegou o cinto de Paulo, amarrou Paulo e disse: isso é que farão ao dono deste cinto. Porque Paulo estava querendo descer para Jerusalém. Porque chegando em Jerusalém, as autoridades vos levará preso. Ele chegou para Ágabo e disse assim: rapaz, para com isso. Eu estou disposto não só a ir preso, eu estou disposto a morrer por amor a Jesus Cristo. Vocês entenderam? Quem já viu o reino não vive vida natural. Quem já viu o reino tem apetite pelas coisas de Deus.
Quem já viveu o reino, quem já viu o reino, não consegue falar de outra coisa. Porque Jesus explicou como é o processo. Ele disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Olha, muita gente crê em Jesus Cristo, impressionante, mas não é como diz as Escrituras. Porque quem crer nele, como diz as Escrituras, vai fluir do seu coração o quê? Rios de água viva. Você já prestou atenção o que é isso? Em você abrir a boca, em você falar, você vai levar vida para as pessoas. Rios de água viva. Você não consegue abrir a boca e falar de outra coisa. Você fica ali só matutando, né? Como diz, né? Só procurando um momento de trazer a palavra de vida, palavra de cura, de expelir demônio, de esclarecer ignorância. Porque você conhece o reino. E agora, porque você crê, como diz as Escrituras, tem rios. Alguns entendem, outros não. Tem rios. Tem gente que tem apetite para discutir sobre o futebol. Meu Deus, entende de todos os times, todos os jogadores, todas as posições na tabela, tudo. Mas quando fala do reino, fica igual a Nicodemos. Que coisa estranha, quer dizer que eu dessa idade eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. Não entende nada. Aí tem um passo mais além. Não é só ver o reino, porque quem vê o reino é atraído pelo reino. O reino é tão belo, o reino é tão rico, não vou entrar nos próximos tópicos agora. O reino é tão suficiente para mim. O reino é tão rico, tão grande, tão formoso, que ele me atrai. Aí veja aqui o que é que Jesus diz. Versículo 5. Jesus respondeu, não é assim não, rapaz, você não está entendendo nada. Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Porque o reino é atraente. Quando você vê o reino, ele te atrai. Você entra no reino. Você vai viver em outra dimensão, outra atmosfera. O escritor de Hebreus, ele ficou tão fascinado com isso que ele disse: vocês já chegaram na Jerusalém celestial, onde é a morada de Deus e dos anjos e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas pastor, o senhor é brasileiro, o senhor vive no Brasil, mas eu já cheguei lá. Eu já entrei lá. Eu fui atraído para lá. Glória a Deus. Aleluia. Está dando para entender, irmãos? Um outro aspecto do reino, aqui vem de um problema que eu diria de tradução. Vocês sabem que o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente em grego, tá certo? O Novo Testamento, ele foi escrito originalmente em grego. Então, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, ou do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, versículo 20, está escrito assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus, diga fariseus, raça ruim, sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes, quem respondeu aqui foi Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Quando o incrédulo olha para a igreja, ele não vê o reino, ele só vê paredes, gente às vezes de paletó, gravata ou sei lá como, entrando em um prédio. Ele não consegue ver o reino, porque Jesus mesmo explicou, o reino, ele não vem com aparência exterior.
Então as pessoas olham para a igreja e ele não consegue entender, às vezes até entra na igreja, participa do culto, mas ele não consegue entender, porque o reino, ele não vem com uma aparência exterior. E Jesus explicou isso para os fariseus, aquela mesma turma que ele falou que a eles não era permitido o quê? Conhecer os mistérios do reino. Então eles continuavam sem entender. E Jesus disse, olha, não adianta, porque ele não vem assim com essa aparência que você acha que vem, não é assim. Aí ele diz, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Você já prestou atenção que tem gente que diz assim, olha, a igreja que Deus opera milagre é a minha. Deus não está amarrado a igreja nenhuma. Deus está atrelado a um povo que clama pelo seu nome, que tem sede dele, que não se conforma com este mundo, que a sede, que a fome, que o apetite é tê-lo sobre qualquer coisa. Não tem esse negócio de placa de igreja não, irmãos. Então que a sua igreja seja a igreja que está interessada no reino. Pela pessoa de Jesus presente. Olha, o culto que Jesus está presente, milagres extraordinários acontecem. Você não sabe, mas enquanto eu estou pregando aqui, Deus está libertando mentes. Eu sei disso. Deus está libertando cativos. Deus está desfazendo obras de macumbaria. Deus está fazendo pessoas que entraram enfermas serem curadas. Você crê nisso? Porque o reino de Deus tem essa competência. Nós vamos explicar mais claramente para frente. Mas o reino de Deus vem para isto e por isto. Onde Jesus estava, os milagres aconteciam. Então o reino não vem com aparência exterior. Pastor, eu não estou sentindo nada. E quem disse que é para você sentir alguma coisa? A fé não precisa que você sinta, eu queria sentir um queimor aqui na minha coluna. Problema seu. O Espírito de Deus, ele age da forma que ele quer. Eu já fiz algumas orações de uma pessoa olhar para a minha cara e dizer assim, só isso. Uma vez eu estava na igreja, uma mulher entrou com uma enfermidade, coloquei a mão na cabeça e disse, em nome de Jesus, sai agora, para a glória do nome de Jesus, e dei as costas. Aí ela me olhou assim, porque eles acham que é o pastor, é a aparência exterior, né? A gente gosta disso. Vou dar um trato no meu look, né? No visual, porque a gente vive de aparência. Deus não se importa com a aparência de homem. O trato de Deus é com o seu reino. É com aquilo que Ele está estabelecendo. Eu não senti. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Pois o reino de Deus está... Aí, na tradução que eu tenho aqui, eu já botei de propósito, está escrito assim, o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, eu já vi muitos pastores e pregadores pregar sobre isso. Tá? Eu não estou falando aqui balela, tá? Eu não estou falando aqui coisas que eu não conheço, eu não estou falando aqui porque eu não conheço a língua grega, eu não quero me apresentar aqui como um doutor, um mestre, não é isso que eu estou tentando fazer. Porque a gente estuda, mas se você não tiver a visão de Deus, a inspiração do Espírito Santo de Deus, você não vai para lugar nenhum. Eu não vou negar a vocês, eu tenho formação, sim. Mas eu careço. Você não sabe o quanto eu careço da inspiração do Espírito de Deus em minha vida. Eu não subo neste púlpito confiado em nenhum grau que eu colei. Quando eu subo aqui, eu sei da minha luta e da minha peleja. Eu sei da minha batalha e do meu inimigo que quer apagar da minha mente e apagar da sua mente aquilo que é eficaz do agir de Deus nas nossas vidas.
Então eu subo aqui inteira confiança a Deus. Mas a gente precisa, às vezes, escogitar essas coisas. Eu sei que eu não estou em uma escola bíblica, mas é necessário, irmãos, para que a gente compreenda. O termo utilizado aqui, como eu falei, na tradução diz: o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou fazer uma pergunta, tá certo? Eu já falei tanta coisa que eu acho que vocês esqueceram. Com quem é que Jesus está falando aqui? Hã? Jesus está falando aqui com os fariseus. Aí aqui Jesus diz, pela tradução que eu tenho aqui, ele está dizendo assim: o reino de Deus está dentro de vocês. Vocês acham lógica nisso? O fariseu tem um reino de Deus dentro deles? Tinham? Aqui está um erro de tradução. Existem em grego duas palavras para dizer dentro ou entre. Existe uma palavra que é into e a outra palavra é em. A palavra em significa dentro. Em inglês nós diríamos inside. Mas aqui, se eu fosse traduzir para o português, não seria dentro, seria entre. Jesus, quando vem, ele vem estabelecer o reino de Deus. Então, Jesus está entre os fariseus ali? Está. A palavra utilizada aqui no original é ento. É por isso que eu falo, eu tenho sobrinhos netos, diz: tio, eu quero ser pastor. Eu digo: meu filho, então vai estudar. Estude teologia até não querer mais. Estude filosofia, estude psicologia. Tudo que você possa estudar, vai estudar. Porque chega dessas igrejas que falam tanta balela, tanta mentira. Eu vivi na Indonésia por quase 14 anos. E eu não falo isso aqui para me apresentar ou para me aparecer, por favor, irmãos. Os líderes islâmicos que eu conhecia eram indonésios, e a linguagem deles eu sabia falar que era indonésio. Mas se eles quisessem, em uma reunião, eles poderiam conversar em árabe com um amigo dele, e eu não entendia nada de árabe. Os líderes que eu estou falando aqui, era como se fossem os pastores nossos. É como se os pastores que nós temos pudessem conversar em hebraico. Se eu disser, eu estou estudando hebraico, o que é que os irmãos vão dizer? O que é que alguém vai dizer? Ele está querendo se aparecer. A gente é assim, a gente não liga para a raiz das coisas, para as origens, para buscar. A gente não liga. Então, o que as pessoas jogarem no ouvido da gente, está bom. Tapeou a gente ali e está bom. Não, eu não quero isso, e você também não quer isso. Nós queremos a verdade. Ou não quer? Ou vocês não estão interessados na verdade? Aí se vocês não estiverem interessados, então... Estão? Estou no lugar certo, Jesus, muito obrigado. Aleluia! Oh, irmãos, onde existem pessoas interessadas na verdade, onde existem pessoas que têm sede de Deus, o Espírito de Deus se manifesta e faz coisas extraordinárias. Então a palavra aqui seria dentre, ou em inglês a gente tem uma expressão que é among. Quem sabe o que é among, sabe o que é in, sabe que uma coisa não é a outra. Dentro e entre são duas coisas bem diferentes. Está dando para entender? Jesus estava dentro deles, dos fariseus? De forma nenhuma. Espera aí, me conta outra história. Está dando para entender, irmãos? Existe um outro aspecto, e esse é muito bom. Existe um outro aspecto do reino. Isso que eu terminei de falar, entre ou dentro, em algumas versões,
minoria, mas em algumas versões eles usam entre, não usa dentro. Quem mora dentro de nós não é o reino, é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? É a pessoa, apesar do Espírito ser o agente do reino, mas o Espírito é o Espírito e o reino é o reino. Então quem habita em nós, quem é? O Espírito de Deus. E com certeza também os fariseus não tinham, porque se tivesse, teria a revelação do reino. Deu para entender? Um outro aspecto muito importante do reino é que o reino é próspero. Vocês estão metidos em algo que vocês não sabem da proporcionalidade. O diabo quer mentir para você, porque o reino ele apresenta essa fragilidade, e eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E o diabo quer mentir para você que você se meteu na coisa mais... Será que vale a pena esse negócio de ser crente? Paulo disse, eu sofri a perda de todas as coisas para ganhar o conhecimento de Cristo. Você sabe o que significa isso? Se existe algum valor neste mundo, é você conhecer Jesus. É você ter Jesus. Então, o reino, ele é próspero. Se você ler o capítulo 13 de Mateus, no capítulo 12 de Mateus, Jesus é desprezado. Os fariseus chegam a dizer, porque ele expulsa um demônio terrível. O rapaz era mudo, surdo, quer dizer, não tinha condição daquele demônio sair. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, o tamanho da dificuldade que você tem, ou que você encontra em sua vida, não é nada para Deus. E eles ficaram impressionados com aquilo. Você sabia que eu já fui lá na Suíça, eu trabalhei quase 2 anos na Suíça, e eu fui visitar uma senhora doente, ela estava emagrecendo, a mulher estava esquelética, e ela disse assim, pastor, não adianta orar por mim não, porque o que fizeram contra mim é feitiçaria, e o Deus dos crentes não é poderoso para me libertar disso não, tem que ser um terreiro de macumba. Vocês prestaram atenção? Foi isso que os fariseus fizeram no capítulo 12 de Mateus. Eles disseram, o demônio que estava nesse rapaz era tão forte, que somente Beelzebu é que poderia expulsar. Não está assim na sua Bíblia? Se você nunca leu, volta a ler depois. Não é assim mesmo? Irmãos, o que Deus não puder fazer... Hoje eu fui fazer uma visita e eu falei isso para a pessoa, porque eu sei que ela é atrelada a ídolos. Paulo diz, os ídolos nada são. Quando a Arca da Aliança estava no templo de Dagon, os filisteus colocaram a Arca da Aliança dentro do templo de Dagon, de frente com a estátua de Dagon. No outro dia de manhã, o que foi que aconteceu? A estátua estava caída, esbagaçada. Todos os 2 dias que eles botaram a arca lá, aconteceu a mesma coisa. Não existe demônio, não existe ídolo mais forte do que o poder do seu Deus. Mas quem nunca viu o reino, quem nunca entrou no reino, pensa que os demônios têm força diante da presença do Senhor. Porque ele está confiado nas suas próprias forças. A nossa confiança está em Deus. Jeremias diz, de forma que não há nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Nada impossível para Deus. Então Jesus no capítulo 13 de Mateus, ele começa a tentar explicar para aqueles camaradas. Às vezes eu vejo, ouço, leio Jesus falando, e é como se ele estivesse dizendo assim, o que é que eu faço para explicar a este povo o que é o reino de Deus? Aí se você ler o capítulo 13 de Mateus, ele faz muitas comparações. Chega uma hora que ele chega a dizer assim, ao que compararei o reino dos céus? Quem é que nunca leu isso? Não é? Quem lê a Bíblia sabe. Jesus diz assim, ao que compararei? Ele está dizendo assim,
como explicar para vocês o reino de Deus? Aí ele traz aqui uma parábola em Mateus, no capítulo 13, versículo 31 e 32, ele diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no campo, o qual é realmente menor de todas as sementes. Quando o mundo olha para você, te despreza. O preconceito está estabelecido nisso. Às vezes tem gente que acha que preconceito é questão de cor, né? Não é. O homem está sempre querendo ser superior ao outro. Então, até a tua religião, o outro vai olhar para você e dizer assim: ah, esse é o crente, né, que vai para a igreja, né? Então a sementinha, pequenininho, mas é uma semente que tem poder. É uma semente que vai crescer. É uma semente que vai prosperar. Em Daniel, no capítulo 2 de Daniel, existe uma grande estátua que o rei Nabucodonosor veio em sonho. Essa grande estátua significa: os reinos da terra são poderosos, ricos, pomposos, né? E Daniel, ele interpreta o sonho do rei, e ele diz que ele via a estátua, mas foi atirada dos céus uma pedra. Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra angular. Uma pedra foi atirada dos céus aos pés da estátua. Você sabe, todos os reinos passarão, para só um reino prevalecer. É o reino de Jesus Cristo. Mesmo que agora você ainda não veja, é tão pequeno. Um grão de mostarda diz que é verdadeiramente a menor de todas as sementes. E foi lançada aquela pedra, e aquela pedra bateu nos pés da estátua, bateu no lugar certo, esbagaçou, esmiuçou a estátua. Diz que a estátua virou poeira e sumiu no vento, e aquela pedra cresceu e virou uma grande montanha, e depois aquela montanha tomou toda a superfície da terra. Uma das coisas que a religião faz com a gente é falar que a religião é algo totalmente fora da política. Engano de quem ensina isso. A terra é uma colônia dos céus, e Deus está no processo de retomada. É por isso que Jesus encarnou e veio como homem, porque os espíritos malignos terão que ser expulsos desse lugar, porque isso aqui foi entregue aos homens. Vocês estão entendendo? Jesus encarnou e veio como homem, porque só homem pode dominar aqui. E agora nós temos uma proposta excelente. O Deus homem, o Emanuel, já encarnou. Tem gente que está entendendo o negócio, outros não. É uma pena. Oh, aleluia! Então diz assim: a qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninha nos seus ramos. Eu acho que esse assunto é muito longo, eu vou deixar para terminar outro dia. Amém? Acho que os irmãos já estão com sono. Hein? Que hora termina o culto aqui, gente? Eu nem perguntei, eu sou bem mal educado, né? Hein? Eu vou falar de um aspecto, para estar terminando. Nós diríamos, é um aspecto muito interessante. Toda a igreja precisa compreender isso. A gente chama do já e o ainda não, o viés do já e o ainda não. O que é isso, pastor? Eu vou ler um texto bíblico aqui. Filipenses, no capítulo 13, versículo 12. Filipenses 13, 3, 12. Presta atenção o que Paulo está falando aqui. Isso é algo muito importante. Isso vai servir para alicerçar a sua fé, te deixar arraigado na fé, de uma forma que você viva neste mundo sem se abalar, porque você conhece esse negócio aqui, você conhece o reino, você conhece os mistérios do reino. Amém? Filipenses 3, 12, 13, 14 e 15.
não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Paulo está dizendo aqui que ele não é perfeito, não é isso? Ele está dizendo aqui que ele não é perfeito. Mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, tem gente que fica amarrado no passado, eu era uma bênção, pastor, o senhor não sabe, quando eu aceitei o evangelho, eu era maravilha. Gente, já passou, esse pão já está dormindo, vamos procurar pão novo. Maná do dia. Amém? Quanto eu julgo, mais uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Tem muita coisa diante de você que Deus quer te mostrar. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Jesus, em Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos, o quê? Perfeito. Espera aí, Paulo está mentindo aqui? Vocês prestaram atenção ao texto? Lá em cima, no versículo 12, ele diz, eu não alcancei ainda a perfeição. E agora, esse último versículo que eu li aqui, o 15, ele diz assim, pelo que todos quantos somos perfeitos. Se ele diz somos, é porque ele também está no rol dos que são perfeitos. Ele é ou não é perfeito? Como é que a gente entende esse negócio? Como é que a gente compreende isso? Nós estamos vivendo 2 processos de santificação. Um processo de santificação é o que a gente chama de santificação posicional. Quando Cristo morreu, Ele fez o mundo se tornar santo. Pastor, que escândalo. O mundo se tornar santo através da morte de Cristo é. Alguém pediu para pecar em Adão? Não. Mas todos pecaram, a Bíblia diz. Agora, quando Cristo morre, toda a humanidade se torna santa em Cristo. Porque Paulo escreve a Tito que é da vontade de Deus que todos os homens se salvem. Mas acontece uma coisa, para você ser salvo, você não pode viver só o processo posicional do que Deus já te colocou como santo. Tem gente, já prestou atenção que tem gente que diz assim, meu irmão, você é santo de Deus. Não, não vai dizer que eu sou santo, porque eu sei que eu não sou santo. Olha que mentira, o diabo botou em tua mente e você está comendo esse H dele. Quantos santos tem aqui? Você já viu que a Igreja Católica procura dizer que depois que o camarada morre, aí é que tem que transformar ele em santo? Isso é mentira. A santidade é algo operado no ato da regeneração. Mas pastor, e por que uma parte do mundo vai se perder? Jesus explica. Ele diz, vocês morrerão nos seus pecados porque vocês não vêm a mim. Quer dizer, a solução já foi dada. Vocês prestaram atenção no negócio? A solução já foi dada. Mas as pessoas não vêm, então vocês vão morrer em seus pecados. Mas a providência já foi tomada. Por isso não abandona. Por amor do nome de Jesus, não abandona. Você tem uma santificação posicional em Cristo. Se você ler a carta de Paulo aos Éfesos, ele sempre diz, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Não se separa de Cristo, por favor. Porque eu, você é coisa nenhuma. É Cristo em você, esperança da glória. Oh, aleluia, isso é tão bom. Uma alma desalentada, morrendo sem esperança, pode ver esperança em você e nas palavras que você dá para ela. Cristo em nós, esperança da glória. Ai, meu Deus. Santificação posicional. Quando Cristo morreu, Ele te santificou. Sou santo. Deus não vai arrebatar. Quem vai aqui no arrebatamento?
Deus não vai arrebatar quem não é santo. Que história é essa? Vocês entenderam? Ah, pastor, não diga que eu sou santo, porque eu não sou nenhum santinho. Mentira que o diabo botou em tua cabeça e você está indo atrás. Agora tem outra coisa. Existe a segunda santificação que a gente chama santificação posicional. Progressiva. Posicional eu já falei, progressiva. A santificação progressiva é aquela santificação que Paulo diz: operai a vossa salvação. Então, se Deus me diz, meu filho, seja obediente, eu busco viver em obediência a Deus e a palavra, e crer na palavra de Deus, é isso. Simplesmente isso. Santificação progressiva. Progressivamente, porque a vida do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Um dia é só luz. Um dia é só luz. Então o que Paulo está dizendo é isso. Eu ainda não alcancei o final das coisas, mas eu já sou perfeito. Eu já sou perfeito. Então por que eu trouxe isso? Eu já vou terminar, tá certo? Porque 1 João, capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Então você vê que há um já e um ainda não. O reino de Deus já veio? Ih, está fraco. Eu vou repetir aqui porque alguns não ouviram. O reino de Deus já veio? Você sabia que agora você já pode desfrutar de muitas coisas relativas ao reino de Deus, que para muitas pessoas são fora da nossa concepção, do nosso entendimento? Essa semana eu estava lendo um versículo em Romanos, no capítulo 8. Paulo diz assim: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós. Quem tem aqui tem o Espírito de Deus? Aquele que ressuscitou a Jesus Cristo ressuscitará os vossos corpos mortais. Vamos ver se a gente entendeu esse negócio? Paulo não está falando aqui de uma vida de fé depois que eu morrer. Ele está falando de uma vida de fé, de santidade, aqui enquanto eu estou vivo. Então, enquanto você está vivo, o Espírito de Cristo vivendo em você, você vai viver a vida de Cristo. O Espírito de Cristo vai fazer você vivo para Deus. É isso que Paulo está falando. Não é só quando você morrer, não. Mas é já aqui. Ele diz em Romanos 5, nós reinaremos em vida. Enquanto você vive aqui, você já está reinando. Por isso que eu falei inicialmente sobre temor. Você foi chamado para reinar com Cristo. Ah, se nós tivéssemos tempo, meu Jesus. Então, agora já somos filhos de Deus e ainda não foi manifesto. Já ou não? Que história é essa? Eu vou ler um outro versículo aqui, olha. Apocalipse 11, 15. Você anote aí, chega em casa e você lê. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo. Eu falei aqui na estante, Daniel, né? O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Espera aí. Eu comecei dizendo que Jesus, em Mateus 13, disse que o reino de Deus, em Lucas 4, que o reino de Deus já chegou, que João Batista também falou que o reino de Deus já chegou, que Paulo ensinava que o reino de Deus já chegou, mas só agora em Apocalipse, lá no final de todas as coisas, é que está escrito assim: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ainda em Apocalipse 12, 10, então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Agora, a salvação não já chegou? Porque a completude do reino está para acontecer. Então, que fase é que nós estamos vivendo, pastor? A fase de fraqueza. Aquele que vai se manifestar como o leão da tribo de Judá, só conhecemos até agora como o cordeiro que foi morto. Vocês entenderam porque o crente parece ser tão fragilizado? Tem uma passagem de Davi, quando ele é chamado para tocar para Saul, alguém diz: olha, eu encontrei
um rapaz, filho de Jessé, e ele é um rapaz meigo, mas valente na guerra. Que estranho, uma pessoa que é meiga, é valente na guerra. É estranho, não é? Se ele é sanguíneo, ele não pode ser fleumático. Não é isso que a gente... É a natureza de Cristo. Ele é aquele que se entregou, como um cordeiro que foi entregue para o matadouro por causa do meu e do seu pecado. Por isso, a gente vive em fraqueza, mas não é fraqueza de andar pecando, é de desprezo do mundo, dos homens que se dizem homens da ciência. Desprezo, porque é frágil esse negócio, esse reino é frágil. O rei veio montado em um jumentinho, ele não veio montado em um cavalo bem selado, ele veio montado em um jumentinho. Que rei fraco! Mas no dia que ele se manifestar, vai surpreender muita gente. Vai surpreender muita gente. Então não teima, como Jesus disse, não teima, pequeno rebanho. Agradou ao Pai vos entregar as chaves do reino de Deus. Que sorte! É pena que só poucos recebem. Que favor! Vamos curvar nossas cabeças. Eu quero fazer uma oração nesse instante. E na minha oração, eu vou estar pedindo ao Pai que por sua graça, justiça e fidelidade, Ele abra os nossos olhos, para que a gente não se acostume com esse negócio de igreja, sem entender direito as questões do reino. Que o seu Espírito, nesse instante, que está aqui conosco, Ele possa abrir o nosso entendimento e fazermos compreender qual o propósito dEle em vir à terra. Curve as suas cabeças, feche os seus olhos. Pai, nós não somos nada sem a Tua revelação, sem o Teu conhecimento. Os Teus segredos, o Senhor tem dito que se revelaria àqueles que se interessassem por Ti. Pai, no nome de Jesus, descortina, Senhor, os Teus mistérios nesses dias. O que nós mais precisamos na terra, no mundo, nesses últimos anos, é de pessoas que vejam o Teu reino, que vivam no Teu reino. Pai, aquilo que nós não compreendemos muito bem, faz-nos compreender pelo Teu Espírito Santo, na profundidade que o Senhor quer que nós venhamos a compreender. E se nós fomos gerados muitas vezes, Senhor, dentro de igrejas, e vivemos dentro de igreja, mas nunca percebemos, Pai, por favor, abre os nossos olhos. Se você nunca fez um pacto com o Senhor, nunca fez uma aliança com o Senhor, faça nessa hora. Diga a Ele, assim como o Senhor ensinou a Nicodemos, me ensina também. Eu quero participar disto. Isso é rico, isso é grande, é prazeroso, é benéfico para as almas e é benéfico para mim também. É disso que eu preciso, de viver em outra dimensão, de experimentar a Tua vida em mim. Clame nesta hora. Espírito Santo de Deus, esta obra não é o pastor Enoque que faz, não sou eu que faço. Traz por Teu poder a visão, a revelação, apaga das mentes, Senhor, aquilo que foi ensinado de forma errada, vem esclarecer, Senhor, por amor ao Teu santo nome, a Tua justiça, a Tua verdade e o Teu querer. Por amor do nome de Jesus nós oramos.
Amém.